Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Quem já está aí? Eu acordei com uma espinha no lábio hoje, se eu aguento. Oi Camila, oi Luana, oi Fê, ó, as minhas alunas estão em peso aqui. Oi Sabrina, tudo bem? Gente, olha só, antes que o Felipe entre aqui, vamos combinar uma coisa aqui, ó, nós, tá? Uma conversa. Clica aqui nesse aviãozinho e já compartilha essa live com todas as amigas, todas as pessoas que você conhece, que sentem aquele friozinho na barriga toda vez que querem falar em público, que não tem coragem de falar, às vezes, coisas para as pessoas mais próximas. Clica no aviãozinho e compartilha essa live, tá? Outra coisa que eu quero combinar com vocês, deixa eu só ver se o Felipe já solicitou aqui para eu adicionar ele. Outra coisa que eu quero combinar com vocês, de vocês darem o like, tá? Quer dizer, o print da nossa live e compartilhar depois, marcando eu e o Felipe, tá, gente? É graças a vocês que eu consigo trazer pessoas incríveis como essas que estão vindo aqui para nos ensinar muito e gratuitamente. Então, posso contar com vocês? Falam aí se eu posso contar com vocês. Agora, cadê o Felipe? Cadê o Felipe? Eu quero saber quem aqui já viu o Felipe na Ana Maria Braga. Eu sou fã da Ana Maria Braga, né, gente? E quando eu vi o Felipe lá, eu pensava, mas que simpático esse menino, né? Eu não estou conseguindo adicionar o Felipe, mas tudo bem. Vamos esperar mais um pouquinho. E eu pensava, mas que menino mais simpático, loirinho assim, né? Sorridente. E aí, eu vi o Felipe numa live na semana passada com a Paula Abreu. Ó, acho que agora vai, Felipe. E aí, gente, eu me encantei por essa pessoa, me encantei por esse sorrisão, pelas coisas que ele falou, assim, sabe? Quando tu te emociona. Ali, ó! Ei, Mari! E aí, Oi, querida? Felipe! Tudo Tudo bem? certo? Tudo ótimo, graças a Deus. Melhor agora, né? Oh, que É, beleza! com Ô, você, com o Felipe, seu eu tava público. contando aqui que eu É, sou fã da Ana Maria Braga. Tu pode me sim. xingar, mas não tem como não. Gente, eu sou fã, tá? Ah, Desde imagina, eu também pequena. sou super fã dela. Já, imagina, eu te xingaria por quê? Nunca, muito pelo contrário. É, Ô, compartilhamos Felipe, essa. e aí eu via tu assim apresentando, né, fazendo as reportagens, e eu pensava que cara simpático. Obrigado, querida. Gente, hoje eu tô aqui fazendo uma live aprendendo com esse cara, tu vê, né? Que Tá mundo vendo? É um mundo de possibilidades, né, Mari? infinitas possibilidades. Gente, Infinitas. deixa eu contar pra vocês como é que o Felipe veio parar aqui. Eu tava É, assistindo uma live dele com a Paula Abreu, que é uma amiga em comum que a gente tem. E sim. aí o Felipe, assim, eu já estudo autoconhecimento faz bastante tempo. E tu sabe que a gente vê muitas coisas muito do mesmo, né, Felipe? Sim, sem dúvida. E o Muito. Felipe tava falando coisas com a Paula, gente, que eu nunca tinha ouvido. Ah, E que aí legal, me Mari. fez parar e prestar atenção. Que E me legal. emocionar, inclusive, tá, Felipe? Que Eu me gostoso. emocionei. Me emocionei muito com algumas coisas que tu falou com a Paula. E quando eu via tu falando aquilo, eu pensei, gente, os meus seguidores, as minhas alunas precisam ouvir isso. E Que aí eu legal, Mari. mandei uma mensagem pro Felipe, que prontamente me respondeu muito solícito e simpático. E hoje está aqui com a gente Que aprendendo. coisa boa, que legal. Fico muito feliz de escutar isso, viu, Mari? Porque esse tipo de reconhecimento, né, que não é um reconhecimento por puramente ego, vaidade, não, mas um reconhecimento de uma missão, de um trabalho, né, da importância o valor que eu dou para esse trabalho. Então, escutar que eu consegui te tocar, que consegui te emocionar, isso me deixa realmente muito feliz mesmo, assim. E estou aqui de coração para contribuir com as pessoas, com o teu público e com todo o meu amor aqui, com todo o meu conhecimento que eu puder fazer para ajudar as pessoas. E a Paulinha é incrível, né? Inclusive, você sabe que eu estou morando na casa dela agora, né? Essa casa. Mentira.
Gente, que energia boa, hein, Felipe? Então, Maravilhoso. Ela tá com uma energia toda especial. Incrível. Ela mudou para casa ao lado e eu mudei para casa dela. Olha! Somos vizinhos de muro agora. E aí, eu tô com a casa dela, é uma delícia, super feliz com esse novo ciclo na minha vida aqui. Bem legal. Ô, Felipe, então só pra gente dar início, eu quero que você fale quem é o Felipe. Para quem não te conhece, quem é o Felipe na essência, qual que é a missão do Felipe? Que legal. Qual que é o teu grande chamado aí, Felipe? Que legal, Maria, exatamente isso. É um grande chamado assim que eu recebi na minha vida, né? Algumas pessoas me conhecem possivelmente da televisão, mas tem 2 anos, exatamente, semana passada fez exatamente 2 anos que eu comecei o meu processo de autoconhecimento, me entender, né, de verdade quem é o Felipe, começar a mergulhar em mim, né, nas minhas crenças, nas minhas limitações, os meus medos, as minhas inseguranças. E aí comecei a perceber que existiam algumas camadas, né, algumas que não eram minhas, na verdade, né, que eram coisas que eu fui criando, que todos nós acabamos criando, né, na nossa vida, coisas que a gente absorve, que não são nossas muitas vezes, e que vieram ou de familiares ou do mundo ao nosso redor, pai, mãe, escola, crenças que a gente foi formando, verdades, valores que a gente foi formando em relação ao mundo e a gente. E quando eu comecei a tirar um pouco desses excessos, né, que não eram meus, começou a surgir um Felipe muito legal, assim. Acho que eu já era um Felipe legal, mas foi um Felipe muito mais ligado em propósito, que você falou aí já de uma palavra, né, tão bonita que hoje faz tão parte da minha vida, que é missão mesmo. E hoje eu vivo, de fato, Mari, a minha missão. E durante esse processo eu fui entendendo, primeiro que eu me apaixonei por ver um outro ser humano se transformando. Isso é incrível, né, Mari? Você vive isso. É um combustível que não esgota, né? Ainda mais que a gente está falando de gente, né? Que é tão cheio de nuances. Nunca um mais um são dois, né? Quando a gente está falando de ser humano. Então, eu acho isso absolutamente encantador. Ó, tem gente que está falando que o áudio está um pouquinho ruim, Mari. Estou sentindo que tem um reverb aqui. E quando o eu meu falo, ou o teu, Felipe? eu acho que quando eu falo... agora acho que parou, não? Não. Tá entrando a minha voz tá voltando. Tá ruim para vocês aí, gente? Tá com eco o meu áudio, né? Exatamente. Bota o fone. Tu tem um fone, Felipe? Não tem um fone perto? E, Mari, a minha mudança tá bagunçada. Eu não sei onde eu vou achar um fone nessa hora. Toca a ficha. Vai assim mesmo. Não vamos... Eu acho que tá dando para escutar, não tá? Tá dando Sim. eco, mas tá incomodando muito, gente. Pequeno eco. Pequeno, então tá tudo certo, né? Podemos continuar, né? Vamos embora. Então, nesse processo, eu fui me apaixonando por o fato de ver um outro ser humano se desenvolver, né? Descobrir o seu melhor lado. Aquela coisa de como fôssemos diamantes a serem lapidados, né? Todos nós temos coisas lindas, assim, para... Eu acho que sim. Já entendi o que era, que eu tinha botado o carregador aqui. Não melhorou? Não, continua, mas tudo bem. Não, eu tô achando bom. Tá, né? Então tá legal. E aí eu juntei essa minha experiência de mais de 10 anos trabalhando com comunicação com autoconhecimento. E aí é muito louco, assim, porque como, né, o universo, como Deus, enfim, a palavra que você usar, vai te mostrando os caminhos, né? Eu entendi claramente o quanto comunicação e autoconhecimento estão ligados hoje. A forma que, não é? Eu não tinha feito, até então, antes de eu entrar no meu processo de autoconhecimento, 2 anos atrás, eu não fazia essa relação. Por isso que hoje, quando eu trabalho com isso hoje, né, é um caminho que eu já percorri. Então é muito mais gostoso e hoje eu me sinto com muita propriedade para conduzir as pessoas que vêm até mim se trabalhar. Né? E quanto à comunicação de verdade, a forma que eu me vejo, por exemplo, eu achei demais ali. Primeiro, parabéns pela sua verdade, Mari, sua vulnerabilidade que você colocou ali no seu story antes, né, da sua crença que você tinha de incapacidade. Muito. Isso é muito comum.
É muito mais comum do que a gente imagina. Hoje, por exemplo, eu já estou indo para a semana que vem a 7ª turma do meu curso. Toda turma tem pelo menos, eu diria que 40% das pessoas têm essa crença de incapacidade que é diretamente ligada ao que fala não tem valor, né? É muito comum isso. Então, são pessoas que muitas vezes tiveram criações muito duras, que estavam dentro de casa, fica quieto, cala a boca, você só fala besteira. É, é, Então, e né? aí isso vai criando... Oi, perdão? Não é uma repressão, né? Tu sabe, Felipe, que eu comecei a me expor mais, a gravar Ah, vídeos e a estar mais presente na internet há uns 2 anos e meio atrás. E como eu falei antes no story, eu tomava remédio para conseguir gravar. Eu começava a suar muitas e muitas vezes, eu desperdicei oportunidades na minha vida pela sim, vergonha de me expor, porque eu sempre sofri de uma autoestima muito baixa desde sim, criança. Então, sim. assim, concursos, eu nunca queria participar de nada, eventos, nada, Felipe, nada eu queria participar. Muito Porque bom. eu dizia que eu não gostava disso, mas no fundo não era verdade. Eu não Não queria era. me expor Claro, porque eu tinha medo de fracassar. claro. E há 2 anos e meio atrás, não, minto, uns três anos e pouco atrás, que o Vini, meu noivo, que é do marketing digital, começou a me instigar a gravar Aham, vídeo. E eu comecei assim com muita dor, com muita resistência, tomando remédio, que eu não indico para sim, ninguém. E, e até que um dia eu resolvi dizer assim, não, eu não posso ficar dependente disso, eu não claro. posso ficar dependente de uma droga. E eu faço questão de falar isso para as pessoas, Felipe, porque às vezes É muito importante falar isso. elas acham que a gente nasceu com dom. Claro, não é, E não não é. é É enfrentamento, né, Mari? É muito enfrentar diferente. esse leão. Só que primeiro para enfrentar a gente tem que conhecer, né? Entender contra quem a gente está lutando, né? Que demais que você fez Acolher, isso, que coragem, né? acolher, né? Olhar e Acolher acolher aquela criança ferida, totalmente. colocar a criancinha no No colo, fazer um colo, carinho, né? E exato. falar. Tá tudo E tu bem, né? sabe que o Tony Robbins, ele fala, né? Tu também é fã do Tony, eu vi pelo Sim, teu feed. O Tony fala que é primeiro crença, potencial, ação e resultado, né? total. Eu tinha uma crença que eu não era capaz de falar em público, que eu não era capaz de ensinar. Quem sou eu para ensinar? Sim. Imagina quem é que vai querer aprender comigo, Felipe. Eu não tenho nada para ensinar, E né? todo Eu mundo tem, né, Mari? Isso que eu acho incrível, assim, eu vejo que as pessoas que elas vêm no meu processo e é tão lindo ver quando vira essa chave das pessoas entenderem que que a nossa história de vida, a minha, a sua, de todo mundo que está assistindo aqui, a história de todo mundo tem muita sabedoria. Todos nós temos muita sabedoria. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Então a gente precisa começar a abandonar esse chicote imaginário que a gente carrega. Essa já é a primeira, sabe, dica de ouro aqui para todos nós. Abandonar esse que a gente faz o tempo todo e começar a fazer um trabalho de reconhecimento. Quem sou eu? Eu tenho coisas, sem dúvida, eu conquistei muitas coisas na minha vida. E celebrar as pequenas conquistas, né? As pequenas e as grandes, tudo é mérito meu. Isso é muito importante, isso, fazer esse trabalho de reconhecimento, porque, sei lá, das mínimas coisas, a família que eu conquistei, a habilidade de falar com as pessoas, a sensibilidade que eu tenho, sei lá, qualquer qualidade sua que você tenha é uma conquista sua. Pode ser muito pequena, mas a gente precisa celebrar. Isso é uma coisa e a gente esquece, né, Mari, o quanto isso tudo é treino, é, muito. é, é repetição. Eu tive a oportunidade de fazer o curso do Tony, fiquei 6 dias com ele lá nos Estados Unidos, foi incrível. E uma das principais, sabe, viradas de chave para mim lá foi exatamente isso, quanto a nossa mente pode e deve ser treinada. E a gente não aprende isso desde pequeno, a gente vive no automático, né? A gente vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, a gente não para olhar
né, o impacto dos nossos comportamentos. Eu uso essa ferramenta que é muito poderosa. E isso é muito legal, tá? Para todo mundo que estiver assistindo já que o nosso tema é comunicação, eu faço isso durante a vivência lá do fluxo, e vocês já podem pensar isso para fazer para vocês. Isso para qualquer área da vida, né, Mari? Que é a história das perdas e dos ganhos que eu tenho. O que eu venho perdendo da minha vida por eu não me comunicar? Seja no meu trabalho, seja com as pessoas que eu amo, o que é? Eu não estou conseguindo falar dos meus sentimentos, das minhas emoções. Eu estou perdendo a oportunidade de chegar lá na frente e cumprir a minha missão de vida, gravar um vídeo, né, para falar o que eu acredito. E como eu me sinto, mais importante do que eu estou perdendo, é como eu me sinto quando eu perco isso. Eu me sinto que é frustrado, falta de amor próprio, baixa autoestima, porque eu preciso dimensionar o tamanho dessa perda. Para a partir do momento que eu dimensiono o tamanho dessa perda, eu me sinto motivado a me comportar de maneira diferente. Faz sentido? Faz, né? Total. Porque senão eu vou vivendo no automático. Eu não paro para dimensionar o tamanho dessa dor, o tamanho dessa minha perda, para que eu me sinta convidado por mim mesmo, porque só eu vou poder fazer diferente. Você E aí, sabe, Felipe, que o Vitor Damasio deu um exercício que ele era um pouquinho diferente, mas que de repente a gente possa adaptar, que seria o seguinte: se eu falar, se eu ensinar e se eu me expor, o que eu ganho com isso? O que as pessoas ganham com isso? Maravilhoso. Se eu não falar, se eu não me expor e se eu não ensinar, o que eu perco com isso e o que as pessoas perdem com isso? É primo desse, né? No segundo momento, esse que eu faço, ele vai para esse lado também, que são os ganhos. O que eu vou ganhar com isso? E como eu vou me sentir? E o meu entorno, as pessoas ao meu redor, meus familiares, as pessoas do meu trabalho, a partir do momento que eu começar a me expressar, a falar das minhas emoções, a falar o que eu sinto, a em busca das minhas conquistas, a gravar um vídeo, a marcar uma palestra, o que eu ganho com isso? Que vida eu vou ter? E coloca É isso, tão libertador, né? É muito libertador. A sua fisiologia muda, né, Mari? Você começa a visualizar o que você pode ter. E é absolutamente possível. E é claro, né, Mari? Isso é o que você falou. Você acabou indo para esse caminho de inicialmente usar remédios. A Paula Abreu contou na nossa live que no início ela sofria um monte para fazer vídeos. Era um sofrimento que era muito ruim. Os vídeos dela eram ruins. Mas está tudo bem, você está dando algum passo, pelo menos. O que não pode ficar exatamente igual, né? Daqui a pouco vai melhorar. Eu também trabalho com comunicação há 10 anos. Não era essa simplicidade toda de me comunicar, essa facilidade. Eu fui trabalhando. E o emocional que me ajudou também só para dividir com as pessoas, aquilo que você falou que é maravilhoso, que acho tão importante, né, da história de acolher a nossa criança. A minha criança tinha feridas bem fortes também, principalmente uma autorrejeição muito forte. Eu tinha porque eu não me aceitava verdadeiramente como eu sou. E de que forma isso aparecia na minha comunicação. Por mais que eu sempre tenha sido um cara que me comunicava com facilidade, né, na escola, eu era o orador da turma, aquela coisa toda, era de uma outra forma. Eu me comunicava, como eu tinha essa ferida dessa criança de rejeição muito forte, eu me comunicava esperando aceitação, esperando ser amado, esperando que as pessoas estivessem gostando de mim. Então tinha... E aí tinha um desconforto. Eu me comunicava, mas eu estava querendo me reconheçam. Só que hoje aí eu entendi isso, acolhi, integrei aqui, tipo, não preciso mais disso. Eu defino como eu me sinto. Rejeição não, eu posso escolher não me sentir assim. É que eu escolho como eu me sinto. Eu permito me sentir rejeitado ou não. Né? Ô, Felipe, eu tô lendo um livro muito bacana que ele fala mais ou menos isso, que é O Caminho do Artista. Não sei se você já viu esse livro. Eu ouvi falar, diz que é lindo, né? O Caminho do Artista, ele fala que quando a gente decide ter coragem para ser um artista, né, para se expor, a gente deixa de ser um objeto jogado na natureza e a gente passa a fazer parte desse ecossistema muito mais intensamente, de forma consciente e de forma mágica. Então, de repente, você que está aí nos ouvindo tem medo de fazer algo muito grandioso que vem
dentro de ti aí te cutucando. Você tem medo de parecer ridículo, você tem medo das pessoas rirem de ti, você tem medo do que a sua família vai pensar, você tem medo de se descobrir, porque às vezes fazendo isso, Felipe, você vai se descobrir. Total. Né? E aí então, assusta um pouquinho, né? Às vezes exato. é muito importante isso. Conta assim um pouquinho. Eu queria que tu falou uma coisa assim que foi uma coisa. Felipe, eu tenho medo de me expor. Tu disse, Mari, não é sobre você, é sobre o outro. Isso é incrível, né, Maria? Isso para mim é uma das grandes viradas de chave. Deixa eu só botar aqui no meu carregador, porque a minha bateria está o dia todo na rua hoje gravando. Isso é uma das grandes viradas de chave em relação à comunicação. Porque a partir do momento que eu ganho a consciência de que a comunicação não é sobre mim, não é para mim, e eu vou explicar para vocês, para o seu público, o que eu estou querendo dizer com isso, é uma virada de chave. Por quê? Vou dar um exemplo que ajuda muito a entender isso. Por exemplo, quando o Obama veio agora aqui no Brasil, eu achei demais isso. Quando eu li aquilo, eu falei, uau, é exatamente a forma que eu trabalho em comunicação nos meus processos. Ele contou de uma palestra que ele deu na época da faculdade, né? E aí ele ficou extremamente... Imagina, hoje ele é um comunicador incrível, né? É um exemplo de como a gente pode se trabalhar e evoluir. Mas imagina se esse cara, nessa situação que eu vou contar agora, tivesse parado. Né? Ele ficou extremamente insatisfeito com o discurso que ele deu. E ele chegou reclamando para a professora, né? Ah, não foi legal, poxa, não saiu como eu imaginava. E ela maravilhosa, falou... Obama, você deveria estar muito mais preocupado com a mensagem que você estava entregando, com a causa que você estava defendendo, do que com a sua performance. E é justamente isso, a comunicação, ela não é sobre mim, é sobre o que eu estou entregando para o outro. E quando eu digo que é muito importante que todo mundo pense, eu não estou falando só de comunicação em público, tá? Porque o público é muito importante que a gente entenda como 200, 500, 2.000 ou 2 pessoas próximas a mim. Quando eu ganho essa consciência de que a comunicação, a entrega, né, Mário, eu adoro essa imagem, eu acho que é muito reveladora, eu vou refletir muito também sobre a forma que eu estou me comunicando com as pessoas próximas a mim, com as pessoas que eu amo. Eu estou entregando, eu estou servindo. A comunicação é serviço, é pro outro. E quando eu ganho essa consciência, será que eu estou entregando da melhor forma possível para as pessoas que eu amo ou público? E quando eu ganho essa consciência também de que comunicação e propósito andam absolutamente juntas, serviço, todo esse tipo de pensamento, será que eu estou agradando? Ai meu Deus, se eu errar, essas coisas não saírem do jeito que eu imaginei, tudo isso perde uma força enorme. Né? Porque não importa, no final das contas não importa. O que importa é o que eu estou entregando aqui para vocês. Eu não estou preocupado aqui, sabe, se a minha blusa está caindo ou se, sei lá, se o meu negócio ali, meu Buda não está tão bonito. Está tudo certo. O que importa é o que vem na frente aqui. Claro que existe uma preocupação de entregar uma coisa com respeito para o público, mas o que vem na frente é o que eu estou comunicando. É o serviço que eu estou prestando a partir da minha comunicação. Né? A comunicação é um veículo para o outro, não é sobre mim. E se as pessoas soubessem, Felipe, o quanto essa naturalidade, essa vulnerabilidade, essa imperfeição conecta, Nossa, né? total. Tu sabe que quando eu gravo vídeo, primeiro, eu não olho de novo o meu vídeo. Que legal. Eu só olho, depois que o editor me manda, eu olho assim, mas não gosto de olhar muito. E se eu erro, Felipe, eu não regravo. Que legal, que maravilha. Mas você não vai regravar, não. Porque se eu regravar, eu vou deixar de falar uma outra coisa que eu queria ter dito. Total. Então, eu só faço. Que demais. Eu só ajudo. Curiosidade, Mari, quanto tempo da Mari, que sofria tanto com esse processo, até a Mari agora, que livre e liberta se comunicando? Olha, 100% eu não tô. Se eu te falar assim, Felipe, pra mim, vai ligar a câmera aqui pra mim é uma coisa natural? Não é. Sim, existe já caminhou muito. Claro. Agora, da Mari, que começou nesse processo até hoje, deve estar fazendo uns 2 anos e pouco. Legal, mas que máximo, né, Mari? Eu não sei como você lida com isso, mas eu acho tão importante, eu acredito que você faça isso, né? Celebrar essas conquistas.
Isso é uma coisa muito importante. Olha quanta coisa você andou, né, no sentido de se permitir. Né? Esse é um dos pontos muito importantes que eu trabalho assim, nos meus processos também. Às vezes, alguém, isso vale para todo mundo que está escutando também, sabe? Você, beleza, hoje eu quero gravar um vídeo de 1 hora. Sei. Talvez você não vai conseguir esse vídeo de 1 hora nesse primeiro momento. Mas se você conseguir um vídeo de 30 segundos, já celebre isso. Já reconheça, né, o que você conquistou. Outro dia uma aluna minha falou assim, eu estava meio estimulada, assim, eu já queria sair correr, que eu queria correr, diz ela. Em relação à comunicação, né? Ela falou assim, Sim. eu já queria correr, voar. Sim, lembrei, ela vai fazer o meu curso online. Ela nem é aluna. Aí, olha que legal isso. Isso vale para todo mundo, essa reflexão. Ela veio me perguntar se para ela iria valer a pena e tal, porque ela já queria fazer uma coisa muito grande. Ela dizia, eu quero correr em relação à comunicação. Eu não sei se eu estou com paciência, não sei se essas palavras, mas para caminhar primeiro. Entendi. Aí eu falei para ela, eu falei, meu amor, olha só, provavelmente você vai correr um dia, mas a gente tem que começar caminhando. Né? E você não se trabalhar não vai permitir que você comece bem a caminhar. Às vezes a gente quer tudo tão pronto, né, Mari? Isso não só para comunicação, mas para várias áreas da vida. Como é que é uma criança? Ela começa engatinhando, né, Felipe? Engatinhando. E se tu já querer correr antes de engatinhar, você pode cair um tombo e aumentar a sua crença de que você não Olha era só. boa. Olha que demais E isso. se frustrar. Olha que demais Né? isso. Aguarda isso que a Mari falou para a vida. Aí. Exatamente. Exatamente. Aí você vai lá, você tem... Esse exercício eu aprendi com o Vini, tá? Você tem uma crença número 5 que você não é boa. De 0 a 10, qual a nota que você dá para a sua crença de que você é boa em falar e se expor? Ai, Mari, eu acho que eu sou 3. Vai lá e faz uma coisinha pequenininha. Comemore essa conquista. A sua crença que antes era 3 vai passar a ser 4. Depois você faz mais uma coisinha, vai passar a ser 5. E assim você fortalece. Você vai se fortalecendo. Incrível, aos poucos, né? Acho que é tudo pronto. Né? E as coisas levam tempo. E eu sei que tem pessoas aqui nos ouvindo que pensam que elas não são interessantes e que elas não têm nada para oferecer, para ensinar ou para falar. O que tu tem a dizer sobre isso? É muito comum isso, né, Mari? Muito. Essa crença de... Que acho que ela junta duas coisas, né? Duas crenças muito comuns. Que é o que eu falo, não tem valor e não merecimento. Também. Toda a turma também tem várias pessoas. E aí, geralmente, são pessoas que passaram por histórias muito fortes, né? Que carregam culpas, que carregam histórias de muito... Por exemplo, história de abuso. É muito comum. Toda a turma tem algumas mulheres que passaram por essa situação, que é uma dor muito profunda, né, Mari? Que mexe com uma estrutura emocional e espiritual muito forte. Muito, né? E aí o não merece... e geralmente, quem passou por uma situação muito forte como essa, carrega culpa. E a culpa, se eu me sinto culpado, por mais que eu tenha sido vítima, se eu me sinto culpado, quem se sente culpado não se sente merecedor muitas vezes. E aí, se a gente começar a desdobrar isso tudo, por exemplo, falar em público, vir a público é um lugar extremamente nobre. Chegar aqui, falar para uma câmera, gravar um vídeo, é um lugar nobre. Eu estou colocando isso para o mundo. Né? E aí, se eu não me vejo merecedor, eu bloqueio esse processo. Né? Eu não me permito. Então, eu preciso entender isso, né? Que esse programa emocional que pode estar dando dentro de mim. E aí, é trabalho de construção. Eu entendi, ok. Aquela história, o autoconhecimento ele é fantástico, ele é fundamental, é o primeiro passo. Mas a partir do momento que eu ganho esse autoconhecimento, entendo qual é o programa emocional que está rodando em mim, se é não merecimento, se é o que eu falo não tem valor, se é incapacidade, se é medo de errar, se é medo de ser aceito o tempo todo. Se eu ganho consciência sobre isso e eu não faço nada para mudar
a partir disso, aí é uma escolha minha. Né? É muito, eu escuto demais isso, tá? Mas e aí? Oi? É bem isso mesmo. É escolha, né, Mari? Não existe um outro caminho, é comportamental. Eu ganho consciência e aí vou treinar a minha mente para um novo comportamento. E aí entra a repetição, neurociência, neurogênese, neuroplasticidade. Nosso cérebro, ele é maleável. A gente vai criando, para traduzir um pouquinho para as pessoas, a gente vai criando novas trilhas neurais através da repetição. Não tem um Só outro que é caminho. preciso pagar o preço, né, Tem Felipe? que pagar o preço. Eu não sei se tu veio de um background onde teu pai e tua mãe se comunicavam. Eu, Felipe, só para te ter uma noção, meu pai sempre foi a vida inteira funcionário público. Ele era Tá. motorista de ônibus, Ah, tá? A minha mãe, funcionária pública, ela é até hoje professora de uma escolinha municipal. Ambos, nenhum dos dois fizeram faculdade. A minha mãe, tu vai filmar, ela tem vergonha hoje. Meu pai, Deus o livre, tem muita vergonha. Então, para eu estar hoje eu quebrando imagino. esses downloads que eu vim com, você não é capaz. Quem é você para ir lá? Quem é isso? Claro, Eu tive que fazer muito de tudo isso que tu tá falando. eu Tá? imagino, Eu fiz Maria. tudo que tu pode imaginar. Eu fiz Escolha Sua Vida, eu fiz Lifestyle Academy, eu fiz Tony Robbins, eu fiz Constelação Familiar, eu fiz Reiki, tudo, Felipe, tudo que me falaram. Porque eu decidi que eu ia ajudar as pessoas. Que Mas massa. primeiro eu decidi que eu ia me ajudar, né? É isso, né? Nesse processo, a gente vai se ajudando o tempo todo. Né? Porque você se reconstrói para você poder reconstruir o outro. Né? Senão não fica sólido, né, Mari? Fica uma base, né? Com certeza. E tu sabe que uma coisa que tu falou que me tocou muito é sobre a história. Tu disse, poxa, quem não tem o que falar e que se acha que não é interessante, tem coisa mais interessante do que a tua história de vida. Nossa. Sabe que é muito legal, bom que você falou disso, assim. Eu tenho recebido vários ex-alunos meus. Essa semana vieram duas. Hoje veio mais uma, terceira essa semana. Contando que depois do fluxo, né, que é o meu curso, começou a entrar num conflito de o que eu vou falar e tal. E aí está sendo um processo lindo. Dói primeiro, né? No sentido de, ai meu Deus, o que eu vou falar, quem sou eu? E aí essas pessoas têm vivido um processo tão lindo de reconexão com elas, porque é justamente isso que você acabou de falar. Eu entendo quem sou eu, o que eu de verdade quero falar. Vou te dar um exemplo meu, para as pessoas entenderem o que eu estou dizendo. Eu acho que o exemplo sempre ajuda. Eu sou uma pessoa, se você olhar aqui atrás, tem um Buda, tem uma orquídea. Eu sou uma pessoa ligada em espiritualidade, beleza no sentido, né, de beleza da natureza, da vida. Eu sou essa pessoa. E eu só entrei em alinhamento, a minha vida agora começou a fluir muito mais profissionalmente, agora com esse trabalho, quando eu integrei isso. Porque eu contei isso no dia, acho que da live da Paulinha lá, que a minha primeira turma do Fluxo, eu estava nesse conflito de, ai meu Deus, até onde eu vou em mim, no sentido de me revelar, né? de revelar a minha verdade. Isso é muito importante para todo mundo que trabalha com comunicação. Prestem bem atenção nisso. Que é o que vai te diferenciar e o que vai te conectar com você. Porque e aí vamos voltar, me lembra de voltar na história dessas duas meninas aqui, dessa semana, essas três meninas. E aí eu, lá da primeira turma, assim, eu falava, quando eu estava desenhando o meu curso, puxa, mas será que eu vou ter coragem? O medo da rejeição, de novo. O medo, a necessidade de ser aceito, de ser perfeito. Falei, será que eu vou ter coragem de falar de energia, de universo, de espiritualidade? Porque é o que eu acredito. Mas, Quem sou eu? Esse sou eu. Tá, mas eu vou ter um público um pouco menos ligado nisso no meu curso. E aí eu pensava, tá, mas e se eles não se conectarem, se eles se afastarem, não forem pro meu curso? Na primeira turma já gritou, porque estava tão dentro de mim isso, tão eu,
que eu já trouxe tudo isso. E aí quem tinha que se conectar, graças a Deus, foi 90% da turma se conectaram. E quem não se conectou, tá tudo certo. Cada um vai fazer o seu caminho. Eu não sou melhor nem pior, mas eu só não posso não ser coerente comigo, né, Mari? Porque se eu não sou coerente comigo, isso é totalmente comunicação. E aí, voltando à história das meninas, elas começaram a viver um conflito porque elas estavam participando de um outro processo, uma outra linha de trabalho na profissão delas, que começou a gritar. Quando elas entenderam a essência delas durante o fluxo, né, no curso lá, elas entenderam que elas tinham uma outra sensibilidade, uma outra verdade dentro delas, que não conectava mais com o que elas estavam vivendo. E aí foi lindo porque elas passaram umas semanas em conflito, e aí essa semana elas começaram a escolher um outro caminho, que é muito mais conectado com a verdade delas. E aí você vai se comunicar com muita verdade, com propósito, sabe? Com leveza, com fluidez, né? Tá tudo interligado. Por isso que o autoconhecimento e a comunicação andam absolutamente juntas, porque senão não integra. Né? O olho não brilha, né? Olha o seu olho como brilha quando você fala o que você fala. Porque você encontrou seu caminho, você está aí lutando com os teus desafios de se comunicar, mas tem um propósito enorme que você faz. E, Felipe, é uma construção que nunca termina, né? Eu acho que hoje eu me pego muitas vezes quebrando paradigmas e quebrando... Porque a gente tem o vigia, né? A gente tem o cérebro artista e a gente tem o cérebro vigia, o nosso sensor. Que quando a gente tenta fazer algo novo, o sensor vai lá e diz, não faz, não pode, vai errar. E aí a gente tem que ir lá e deixar, assim, ó, ofuscar a voz abafar a voz desse sensor e ir além, né? Eu acho que... Ir além, quebrar o padrão, né, Mari? Quebrar o padrão. Quebrar totalmente o padrão. Hoje, uma coisa que eu aprendi é, se você sabe 10% a mais do que uma outra pessoa, você já vai estar ajudando alguém. Que legal. Né? Que legal. E no início, e aonde que a gente está botando o nosso foco, né, Felipe? Nas coisas boas que estão acontecendo, nas pessoas que a gente está transformando, nas pessoas que tu está ajudando. E não precisa ser grandes. Pode ser sua amiga, sua mãe, sua irmã, seu filho, né? Tu está colocando o foco nessas pessoas ou você está colocando no foco em outras pessoas? Quando eu pego um vídeo meu, por exemplo, no YouTube, tá, Felipe? Tem 500 curtidas e 10 descurtidas, enfim. Eu me pego muitas vezes assim, poxa. Aí eu volto e penso, cara, onde está o meu foco? Incrível. Tá nessas pessoas que eu ajudei, né? Maravilhoso. Isso é incrível, Mari. Isso é muito legal que você trouxe. E é uma baita reflexão para todo mundo. É um dos princípios também, dos pilares que eu trabalho no meu processo. Que é a história de tudo que a gente foca expande, né? Onde você colocar o seu foco vai expandir. Então é isso que a Mari falou. Ela pode virar e olhar. Nossa, 10 pessoas não curtiram e 500 curtiram. Na hora da gente se comunicar, falar em público, isso é fundamental. Isso faz uma diferença enorme. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês vão entender claramente o que eu estou dizendo. Um exemplo prático. Quando eu fui palestrar na certificação de coaches da Paula Abreu, né? Ela me convidou, só para você ter uma noção do bastidor, que exemplifica muito isso. A gente fazia tempo que a gente não se falava, e aí nesse dia, por a questão lá, eu mandei uma mensagem para ela estava dando o curso, estava super perto. Ela falou, meu, você não vai acreditar. Eu estava falando sobre a importância de comunicação ontem aqui no meu curso, e você me manda essa mensagem, tipo, universo, né? Então vem aqui falar sobre comunicação. Mari, resumindo, eu tinha a partir desse momento, eu tinha uma escolha. Ou eu vou, ou eu não vou, deixa eu passar uma oportunidade linda de falar a minha mensagem, o que eu acredito. E como eu lido com isso? Eu tinha 8 minutos do hotel onde eu estava fazendo um curso para chegar no hotel onde ela estava dando o curso dela. Ou seja, eu tinha 8 minutos para resumir o fluxo, que é o meu treinamento de 2 dias, tá? Em 8 minutos. Aí, como eu lido com isso? Onde eu coloco o meu foco? A história de tudo que eu foco expande. Então, nesses 8 minutos, eu comecei a fazer um exercício. Isso é fundamental para todo mundo.
que tipo de pensamento eu estou escolhendo ter. Então, eu falei, tá bom, calma, Felipe, é o conteúdo que você sabe, né? É treino, mente, né? É o conteúdo que você conhece, você tem propriedade sobre ele, você vai chegar lá, você vai ficar tranquilo. Onde eu estou botando meu foco? Eu vou dar o meu melhor. Se as coisas não saírem exatamente como eu imaginei, tá tudo bem. Eu não preciso ser perfeito. Ó, treino o tempo todo. Eu não preciso ser perfeito. Né? E aí você vai... o tempo todo com você. Cheguei lá, sentei, fiquei 1 minuto, fiz a minha meditação, me concentrei, subi no palco e fiz o meu melhor. Algumas coisas poderiam ter sido diferentes, talvez. Mas depois eu vejo. Isso é uma dica muito legal para todo mundo também. Durante a apresentação, não é hora de você ficar pensando o que está dando errado, o que não está dando errado. É hora de você executar a sua tarefa da melhor maneira possível. Depois, você pode pensar com leveza. Ó, importante, repensar com leveza. Sem chicote. Sem chicote, exatamente. Não é, ai meu Deus, o que eu não fiz? Porque senão você invalida o que você fez. Você bota um peso que não precisa. Se comunicar pode ser leve, né, Mari? Você pode descobrir um prazer nisso. Então, isso é muito importante. Tudo que a gente foca vezes, Felipe, muitas vezes eu me pego, por exemplo, quando eu vou gravar um vídeo, quando eu vou dar um curso, dar uma palestra, ou falar para algumas pessoas querendo... O que eu vou falar? Eu preciso estudar, eu preciso pegar o livro, isso. Eu preciso me munir de coisas, porque o que eu sei não é o suficiente. E aí eu penso, não, peraí. O que eu faço? Vem dando certo o que eu faço. Então, se eu faço e vem dando certo, é porque as pessoas gostam do que eu falo. Por que eu tenho que me munir de coisas externas se o que eu venho falando é o que fez com que a pessoa me chamasse para determinada coisa? Aí, o que eu faço? Tento respirar, meditar, organizar o meu pensamento e falar aquilo que eu faço, falar com o coração. Maravilhoso. Sabe? Então, às vezes, a minha mensagem nem é tão intelectual, tão cheia de ferramentas, mas ela foi passada com o coração. E é só assim que eu consigo tocar. É incrível você trazer isso, Mari, porque eu tenho visto demais nos meus processos, das pessoas que vêm até mim, e o quanto todas elas estão chegando exatamente nessa conclusão que você acabou de trazer. Porque a gente vive num mundo que é tanta informação, né, Maria? A gente fica tão preocupado em fazer milhares de cursos e milhares de ferramentas, é isso que você acabou de falar, e aí eu vou me enchendo de coisas e eu esqueço do mais importante, que é me conectar com uma outra pessoa. E antes de mais nada, é o meu coração, como você disse, que vai se conectar e entregar alguma coisa para você. E isso... Qualquer teoria, óbvio, é importante de ter o conhecimento, ter o estudo, mas a gente vai enchendo de tanta coisa, muitas vezes, que a gente esquece da pessoa que é um ser humano ali. E isso, às vezes, você só se colocar à disposição para escutar ou para falar o que você está sentindo no momento, isso faz uma diferença enorme. Felipe, e nessa era onde todo mundo pode ser o que quiser na internet, onde as pessoas muitas vezes vestem máscaras, eu acho que o processo de volta à essência, a simplicidade, já está aí, né? Total, aqui tem uma pessoa falando exatamente isso, a simplicidade, exatamente isso. É aí que você vai se diferenciar, né, Mari? Porque... Aí as pessoas pensam, mas o que eu vou mostrar no story? Até veio uma pergunta para ti, o que mostrar no story? O que você come, o seu estilo de vida, o que você pensa, a tua simplicidade mesmo. É ali que a gente mais se conecta. É isso que conecta. Vou dar um exemplo, vou traduzir isso em venda, digamos, né? Que é uma preocupação que a gente tem às vezes. A pessoa ela vai querer comprar o seu estilo de vida também, exatamente isso. Sabe, hoje de manhã que tem um riacho aqui na minha casa, né, no meu terreno, um riacho lindo. Eu postei um vídeo do riacho hoje de manhã aqui, que é uma vibe. Um monte de gente veio comentar. Teve uma pessoa que ela comprou o meu curso
hoje a partir do post do Riacho, porque isso diz sobre mim. É isso que ela vai encontrar lá no meu processo. Né? Então, é muito importante você compartilhar no seu story, no seu vídeo, que é você, né? Porque é isso que as pessoas querem. Elas querem se identificar com você. Porque, né, Mari, não tem... Eu, pelo menos, vejo isso. Eu não consigo me conectar com uma pessoa para qualquer tipo de trabalho, quando eu compro um produto, um curso, uma vivência, seja lá o que for, se eu não me identifico com ela. Então, isso é muito legal das pessoas pensarem o que colocar de conteúdo na internet. Algo que seja você, que seja pessoal, que te torne único. O que é você? Você se liga em quê? O que você come? O que você gosta de, né, de ler, de meditar? Você gosta, sei lá, o que é que você gosta? Assim você vai, né, se conectar com o seu público. Né? As pessoas se conectam com o que você é, no final das contas. E eu até posso postar uma foto minha arrumada, produzida. Você até pode achar bonito. Agora, o que realmente vai te conectar a mim é uma foto de chinelo e meia, que nem eu postei hoje de tarde. É uma foto fazendo a minha comida numa panela velha, que nem eu costumo filmar. E se você admira essa vulnerabilidade em mim, no Felipe, em outras pessoas, por que você não ficar vulnerável também? Exato. É louco, né? Se a gente admira a vulnerabilidade do outro, a simplicidade do outro, a coragem do outro, expor uma coisa às vezes simples, por que a gente não fazer o mesmo? Por que a gente tem esse julgamento tão grande com a gente, né, Felipe? Muito, e a gente idealiza, né, Mari? Coloca as coisas de que tem que... Eu lembro agora escutando, eu lembrei de um aluno, coisa mais linda, assim. Ele é um cara extremamente simples, sabe? Que batalhador que veio de baixo, era da roça, e ele chegou até mim com uma crença muito forte de que o que ele falava não tinha valor. E o processo dele foi muito lindo, porque ele foi percebendo a beleza que tinha na história de vida dele. E aí eu me lembro que ele me contou, peguei carona com ele um dia na volta, no segundo dia na volta do curso, ele me deu uma carona, ele é esposa. E aí ele veio me contando da beleza de quando ele veio do Nordeste para São Paulo, atualmente São Paulo, que ele, no início, ele comia tanta maçã, logo quando ele chegou aqui, porque ele não tinha tido essa oportunidade na vida. Ele contava aquilo com orgulho. Com orgulho, sabe? Com uma beleza. E aí eu falei para ele, eu falei, cara, você tem que montar uma palestra disso. Porque isso inspira as pessoas. É isso que você está falando. É uma panela suja. É aí que o ser humano se identifica. No simples, na vulnerabilidade. E aí você inspira as pessoas a se permitirem serem assim também. A se desconstruírem. Não é? Eu não preciso idealizar uma história. A minha história tem muito valor. A minha história tem sabedoria. A minha eu digo de vocês que estão assistindo aqui. A gente tem que inverter esse olhar de que tudo do outro e começar a fazer, né, Mari? Porque às vezes o que diferencia que tá você, de uma outra pessoa, é que a gente está fazendo. Exatamente. As pessoas não começam a fazer muitas vezes. E às vezes tem um espaço precisando exatamente de você. Daquilo ali, do seu trabalho, da sua habilidade, do seu propósito. Alguém está precisando de você. Alguém está aqui assistindo precisando de você. Né? Quantas oportunidades mais você vai desperdiçar? Tu sabe, Felipe, que... Agora eu vou contar uma coisa, o vídeo assistindo vai dar risada. Tu sabe que eu fui... Olha que coisa bem boba, mas só para nós dar risada. Eu fui selecionada para o Big Brother Brasil. Ah, é? Olha. E eu não fui, Felipe. Eu não fui porque eu tinha vergonha e medo de me expor. Na época, hoje eu vejo que não faz sentido com a Mari de hoje. Mas fazia sentido com a Mari da época, porque eu era fãzaça. Eu me inscrevi e eu não fui. Eu passei para a última etapa e eu disse... Eles ligaram e falaram, posso te mandar as passagens? Tu tem que trazer a roupa XYZ. E eu disse, pode. Quando foi a última ligação antes da viagem, eu disse, moço, por favor, não me manda as passagens. E ele disse, como? Moço, eu não vou mais ir. Não vou mais ir, moço, eu não vou. Tu acredita? Por quê? Ah, porque não tem nada a ver comigo, eu dizia na época. Era mentira, Felipe, super tinha a ver comigo. Era um bloqueio ali, né?
eu tinha vergonha. Como é que eu vou... Daí eles pediram pra levar biquíni. Como que eu vou me expor de biquíni? Meu Deus, o que que eu vou falar na câmera? O que que Sim. vão ser as pessoas me olhando? O que que os meus amigos vão dizer? Né? E foi só um exemplo bobo, mas poderia ter sido a oportunidade da minha vida. Claro, claro, que às vezes é isso, né, Mari? Às vezes a oportunidade passa uma vez só, né? E ou duas, enfim, elas vão se transformando ao longo do caminho. Mas eu lembro do. Você estava aqui no Impulso da Paulinha também? Não. No impulso, não, queria ter ido ver Foi o Burn. demais. Eu me lembro muito, claro, foi demais, foi incrível. Eu lembro uma história que me tocou demais, uma palestra fantástica que teve da Tati Arias, que é uma colombiana incrível, tem um trabalho, uma força da natureza, sabe? As palestras mais bonitas que eu já assisti, assim. E a Tati contou, durante a palestra dela, que ela demorou 1 ano e 7 meses para postar um vídeo que ela tinha gravado. O primeiro vídeo dela. Até ela postar, demorou 1 ano e 7 meses. Olha isso. Porque ela tinha uma autocrítica muito grande, muito, muito. Eu achava que nunca estava bom, aquela coisa toda. E aí, olha isso, quantas oportunidades, quantas pessoas ela deixou de impactar através da missão de vida dela, do que ela acredita, né, por conta de um bloqueio de comunicação. A gente não. Agora que eu estou fazendo esse trabalho, sabe, comecei a dimensionar a importância da comunicação na nossa vida. O quanto comunicação e felicidade estão diretamente ligadas. Aqui, primeiro, a minha comunicação comigo, a minha comunicação interna, primeiro. Aquela história, né? Quando eu penso ou falo, a primeira pessoa que escuta sou eu. Então, como é que essa reflexão eu proponho para todo mundo que está assistindo, né? Como está a minha comunicação interna comigo mesmo? Quando eu penso ou falo, a primeira pessoa que escuta sou eu, não é o outro. Não é quem está aqui do meu lado, sou eu mesmo. E aí depois, de eu me comunicar comigo, eu começo a me comunicar com o outro. E aí, felicidade e comunicação andam juntinhas, né? Oportunidades, expressar. Quando eu não me expresso, um desgaste emocional, que é isso. Né? Que o ser humano, a gente é movido à emoção, né, Mari? E quando eu não expresso as minhas emoções, isso drena, né? Isso drena. Claro, cada um tem a sua personalidade, também muitas vezes é uma construção, né? Mas eu bloquear completamente, né, esse canal de comunicação com outro ser humano, nossa, isso drena a energia de uma forma. Ô Felipe, e tu tem o fluxo, versão presencial e online, é isso, né? E posso falar um pouquinho rapidinho para a galera? Pode, eu gostaria de saber o que que tu ensina no fluxo online. Eu fiquei curiosa, porque assim, eu tô lendo um livro, 2 livros. Eu tô lendo um que é Comunicação Não Violenta, não sei se você já ouviu falar desse livro. Demais, o Marshall É Rosenberg. show de bola, né? Muito Esse legal. livro ele fala como a gente pode evitar problemas e aumentar a chance de tudo na vida através da comunicação. E foi aí que cara, olha só que importante que é a comunicação, sabe? Então eu fiquei curiosa, assim, o que que tu ensina no fluxo? Tá, vou contar. Esse do comunicação não violenta é muito legal, esse princípio, né? Porque você, só para traduzir um pouquinho para a galera, você assume a responsabilidade sobre a sua comunicação. De que forma... eu trabalho alguns pontos de comunicação não violenta no fluxo também, mas não é o foco. Mas é de que forma eu por exemplo, a partir do momento que eu estou me comunicando aqui com você, eu estou me comunicando da melhor forma que eu poderia, estou te ajudando a se expressar também, né? Ou simplesmente estou colocando as coisas de acordo com a minha visão e com a minha opinião. Né? A comunicação não violenta trabalha muito com o não julgamento, menos opinião e mais os fatos. Né? Isso é um ponto que a gente trabalha lá também. Mas o profundo do fluxo, ele é um processo de autoconhecimento, é a comunicação com autoconhecimento, tá, Mari? Que é justamente um pouquinho que a gente já falou aqui. Eu preciso entender o que está rodando de programa emocional dentro de mim que está me impedindo de me comunicar com liberdade, com leveza, com potência, né? E ganhar consciência sobre isso e a partir daí fazer escolhas mais conscientes. Então a gente vai lá atrás, fazer o resgate da criança ferida, a gente trabalha bastante as crenças, que crença que está te impedindo. Eu trabalho bastante a autoestima, porque a forma que eu me comunico está diretamente ligada à forma que eu me vejo.
Se eu não reconheço o meu valor, as minhas qualidades, é como se eu andasse com uma bolsa vazia, né? Então eu não tenho ali o que pegar para usar na hora de me comunicar. Então a gente precisa fazer um trabalho. Por exemplo, se eu sou uma pessoa sensível e eu não reconheço isso como uma qualidade minha e que eu posso usar essa sensibilidade na hora de me comunicar, por exemplo, sensibilidade é lindo na hora de se comunicar. E eu preciso trazer isso para minha consciência para usar isso de melhores formas. Esse é só um dos exemplos. Então, tem todo esse trabalho emocional muito, muito consistente no fluxo. Eu digo que se a gente não trabalhar o emocional, é como se eu quisesse plantar um terreno que não está fértil. O plantar, o que eu vou jogar é o conteúdo do que eu quero falar. Só que se eu não cuidar desse terreno, o resultado que eu vou entregar não vai ser tão potente, porque é o meu emocional que vai me derrubar. É ele que vai me sabotar. Então a gente precisa trabalhar, eu tenho formação nessa área também, eu sou especialista emocional, formado pela Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, venho há 2 anos trabalhando. Então tem esse trabalho emocional muito consistente para entender o que está bloqueando para libertar essa comunicação, para permitir que eu entre no fluxo de... Linda, Mari. Ô, Felipe, nós temos 2 minutos, eu acho. Quando você abre as inscrições para o fluxo? Vou falar rapidinho, então. Aí depois tá. tem um trabalho de percepção da comunicação e, por último, técnica de oratória, que é o que muita gente quer também. Então, tem isso lá. Tá? O presencial tem feito Rio e São Paulo. Agora estou fechando Manaus, Curitiba e Cascavel também, já estou fechado, em 6 e 7 de setembro. No meu feed, lá no meu link, na minha bio, tem os links do presencial. Semana que vem tem São Paulo, tá? Quem for de São Paulo, tem 2 vagas ainda do presencial em São Paulo. Rio, julho está esgotado, agosto tem aqui de novo no Rio. E aí na quarta, tem gente perguntando aqui do online. Quarta agora, depois de amanhã, eu começo o online, que é basicamente o mesmo conteúdo, dividido em 8 aulas ao vivo, toda quarta, 8h30 da noite. Quem não conseguir assistir ao vivo, essas aulas ficam gravadas. Depois tem mais 2. Jenny já se inscreveu hoje, né, Jenny? Depois tem mais 2 aulas ao vivo só de tirar dúvidas das pessoas. Então vai ser um momento bem importante também. E depois tem acesso à minha palestra que eu dei no evento da Paula Abreu. E as inscrições e essa primeira turma está com 30% de desconto, tá, Mari? Só até quarta. Gente... a hora é agora. Vão lá no Instagram do Felipe e já corre lá, porque é libertador, gente. Se comunicar, ensinar, ter coragem. Coragem. O mundo se abre, as portas se abrem, né, Felipe? Muito. Nossa, quando eu vejo uma pessoa assim que vem até o processo, sabe, até o fluxo, experimentando essa liberdade de se comunicar, é de uma beleza, sabe? Ela percebeu o valor que ela tem, o quanto ela pode ser livre, leve, simplesmente ser ela. Sabe, de encher a alma, assim. Eu estou muito feliz Felipe, com essa jornada. Eu posso encerrar nossa live com uma frase? Quero ver se dá tempo. Que foi uma frase que eu aprendi numa meditação que eu fazia, que era a seguinte. É quase um mantra pessoal que eu falo, tu já deve ter ouvido, que é a seguinte. Quando eu expresso os meus talentos e os ponho a serviço da humanidade, eu perco a noção do tempo e gero abundância na minha vida e na vida de outras pessoas. Ah, que coisa linda! Não é lindo? É lindo, né, Felipe? Muito, maravilhoso. É totalmente isso, né? É isso, gente. É isso. Você resumiu todo o processo. É isso. Né? Nossa, incrível. Maravilhoso. Amei. Adorei nossa live, Mari. Vou tirar uma fotinha nossa. Peraí, meu amor. Deixa eu tirar uma fotinha. Gente! Adorei, Mari. Muito boa, gratidão, tá? Gratidão pelo teu tempo, por estar aqui ensinando para mim, para as minhas seguidoras, para as minhas alunas. Você ajudou muitas pessoas hoje e eu só tenho a te agradecer. Eu te agradeço o espaço e estou sempre aberto aqui para servir as pessoas. Obrigado, querida. Um beijo grande. Tudo de bom na sua vida aí, viu? A live salva, tá? Ah, que ótimo. Muito bom. Beijo, gente. Beijão. Beijo, Felipe. Tchau, tchau. Tchau.